Há versos na Bíblia que são completamente desconcertantes, mas que sondam profundamente a nossa alma, o nosso coração. Em Marcos 9:24, nós temos um desses versos. Um pai diz a Jesus assim: eu acredito, ajuda a minha incredulidade. É engraçado, né? Ele diz que acredita, mas pede ajuda para a sua incredulidade. Então essa súplica, essa oração de um pai desesperado que intercedeu junto a Jesus em favor do seu filho doente e aflito, né? Expressa em 6 simples palavras uma experiência profunda, difícil, confusa, mas ao mesmo tempo muito comum. Todos os seguidores de Jesus têm crença e descrença, fé e dúvida presentes em nós ao mesmo tempo. Nós vemos essa presença, eu diria, paradoxal em outras partes das Escrituras. Vemos isso em Pedro, que andou sobre as águas apenas para logo depois começar a afundar, quando a incredulidade se instalou no lugar da fé, em Mateus 14:28 em diante. Vemos isso em Tomé, que declarou: eu nunca acreditarei sem uma prova física da ressurreição de Jesus, enquanto ainda acreditava o suficiente para ficar com os outros discípulos, até que Jesus finalmente aparecesse para ele, em João 20:25. Então, nós vemos isso entrelaçado nos Salmos, como o Salmo 73, onde os santos lutam, né? O salmista luta aqui de maneira profunda com a incredulidade. Ele diz: meus pés quase se desviaram, eu quase falei algo que jamais poderia ser dito, e ele está profundamente arrependido, e vemos isso com muita frequência em nós mesmos. E é por isso que nos identificamos com a oração do pai desesperado, não é? Eu creio, ajuda na minha incredulidade. A incredulidade é uma tentação comum ao homem, para os crentes, como está em 1 Coríntios 10:13, né? Nenhuma provação vem a nós que não seja comum ao homem, mas embora seja uma tentação comum, e muitas vezes uma tentação sutil, é uma tentação espiritualmente muito perigosa, não é? Toda tentação é espiritualmente perigosa, mas essa é mais insidiosa, que pode nos levar a nos afastar do Deus vivo, como está em Hebreus 3:12. Ele diz para nós termos cuidado, não é? E é um inimigo que devemos combater vigorosamente. Então precisamos identificar sempre ele, porque não combatemos inimigos que não identificamos. Então cada um de nós trava batalhas únicas contra esse inimigo, porque cada um de nós tem experiências únicas e temperamentos únicos que nos tornam vulneráveis a certas formas de descrença. E obter ajuda para ver nossas vulnerabilidades, a incredulidade, é crucial para vencer nossas batalhas diárias, né? E é algo em que Jesus fica feliz em nos ajudar, se orarmos a Ele como o pai desse menino, não é? Esse pai desesperado e vulnerável, né? Então o pai do menino doente, em Marcos 9, a história é contada de Marcos 9:14 até 29, né? Certamente ele tinha uma vulnerabilidade única à incredulidade. E não é difícil entender o porquê. Imagine, pense como foi sua experiência até aquele momento em que ele encontrou Jesus. Ele passou vários anos, provavelmente fazendo tudo o que podia para ajudar seu filho, como ele conta em Marcos 9:21. E a terrível aflição era de origem demoníaca que atormentava o menino desde a infância, causando violentas convulsões e impedindo ele de falar. Marcos 9:17 diz:
E o pai, e sem dúvida sua esposa, salvaram o seu precioso filho, não é? O seu filho único, como está em Lucas 9,38, da morte inúmeras vezes, resgatando-o do fogo e da água, porque em Marcos 9,22 diz que quando ele tinha aquelas convulsões, ele se jogava no fogo e se jogava na água, não é? O que significava que eles viviam com medo diário de não chegar a tempo de salvar na próxima vez. Eles salvavam o filho do fogo ou da água, mas e se eles não estivessem próximos a ele da próxima vez? Então eles viviam ansiosos e com medo. E eles viviam com medo futuro do que seria dele quando um ou ambos não estivessem mais lá para salvá-lo, não é? Então eles também provavelmente viviam com uma fadiga profunda causada pela vigilância contínua, dia e noite. Imagine você ter que continuamente, dependendo do que você está fazendo, você ter aquela preocupação contínua. E eles podem ter sofrido uma espécie de tensão relacional recorrente em seu casamento, que muitas vezes acompanha situações estressantes e dolorosas dos pais, não é? Dolorosas e duradouras, longas, como aqueles estavam experimentando com seu filho há tantos anos. E eles provavelmente viveram com as inúmeras maneiras pelas quais a doença do seu filho os afetou financeiramente, desde os custos diretos de procurar ajuda para ele, até os custos indiretos de ter menos tempo dedicado a ganhar a vida, né, a trabalhar e a fazer as suas tarefas. E além de tudo isso, eles provavelmente viveram com a vergonha do que talvez eles ou seu filho, de alguma forma, fizeram algo que trouxeram aquela maldição sobre o menino, não é? Como a gente vê no outro caso de alguém cego, em que os próprios discípulos perguntaram: ele ou seus pais pecaram para que ele nascesse assim? Agora, o fato do menino ser oprimido por um espírito maligno e aquelas convulsões, e ele babar, e ele se jogar no fogo, se jogar na água, não falar, imagine como isso podia levantar nas pessoas aquela mesma questão. Então, uma vergonha agravada por saber que outros provavelmente se perguntaram sobre isso várias vezes, como os discípulos fizeram em João 9, 1 e 2, sobre o rapaz cego, se foi eles ou seus pais que pecaram para ele nascer cego. Então, batalhas únicas em uma guerra comum, não é? Eles enfrentaram. Certamente esse pai, sitiado por tantos problemas, havia orado frequentemente por seu filho inestimável, desculpa, mas sem resultados visíveis. Certamente ele já havia procurado outros líderes espirituais, não é, para expulsar o demônio, mas sem sucesso, não é? E ao ouvir histórias sobre o poder de Jesus sobre doenças e demônios, despertou nele esperança suficiente, pelo menos, para que ele trouxesse seu filho para ver Jesus, ou levasse seu filho para Jesus ver, não é? Mas não encontrando Jesus, né, não encontrando o famoso rabino, o famoso mestre, ele implorou ajuda aos discípulos de Jesus, já que ele não encontrou Jesus, mas lá estavam os seus discípulos. Mas eles não foram eficazes. Eles não foram mais eficazes do que qualquer outro líder ou qualquer outra pessoa que tentou ajudar. É o que Marcos 9, 18 diz, que eles oraram, mas nada aconteceu, pelo contrário, não é? E ouviram até uma forte repreensão de Jesus: até quando estarei convosco? Não é? Então eles também não foram eficazes em Marcos 9, 18, os discípulos. Eles falharam como tudo tinha falhado na vida daquele homem e da sua esposa, não é? Durante todos aqueles anos e todos os que ele procurou falharam, os discípulos também falharam. Então nós podemos entender por que sua esperança e, portanto, sua fé pareciam estar diminuindo quando Jesus
finalmente apareceu, ele finalmente encontrou Jesus. A razão pela qual a gente diz tudo isso é para mostrar como esse pai era muito parecido com todos nós, não é? Sua incredulidade tinha raízes em sua experiência única, não é? Todas aquelas situações únicas dava raízes únicas à sua incredulidade, como todos nós. O mesmo acontece conosco, não é? Com você. Seus medos e decepções moldaram suas expectativas. Os medos e as decepções daquele pai moldaram as expectativas dele, né? E sua esposa. E faz assim conosco também. Ele era vulnerável em lugares profundamente pessoais e únicos a perder a luta pela fé, que outros não seriam exatamente iguais nos mesmos lugares. E nós também somos assim. Nós podemos simpatizar com esse homem quando ele implorou a Jesus: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Marcos 9, 22. Se podes, não é? Ele é tudo que ele podia dizer. Porque provavelmente nós já oramos ou pensamos coisas semelhantes. Provavelmente nós, infelizmente, já oramos como ele está orando aqui. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, não é? Nós podemos esperar que Jesus responda tão gentil e gentilmente a esse pai desesperado, por exemplo, como ele fez ao leproso em busca de cura, a quem Jesus, com compaixão, estendeu a mão e tocou o leproso, que disse: se quiseres, podes me curar. Não é se ele tinha capacidade de fazer isso. O leproso tinha certeza que ele tinha a capacidade. O leproso disse: se quiseres, pode me limpar. E Jesus respondeu: quero ser limpo, né? Marcos 1, 40. E ele ficou curado. Mas não foi assim que Jesus respondeu, não é? Nós vamos ver uma repreensão surpreendente, mas ao mesmo tempo uma repreensão surpreendentemente misericordiosa, não é? O que nós precisamos na maioria das vezes. A resposta de Jesus a esse pai nos pega desprevenidos, não é? Se podes, Jesus foi o pedido: se podes fazer alguma coisa. E Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Isso nos choca, não é? E a razão é que a maioria de nós pode se identificar mais com a luta do pai do que com a certeza do leproso, não é? Nós esperávamos que Jesus consolasse esse homem, mas em vez disso ele o repreende, não é? Isso nos faz pensar: é assim que Jesus se sente sobre nossa incredulidade? Não é? Também, não é? Ele já tinha falado assim com os discípulos: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Então, uma maneira de responder é que nos evangelhos Jesus consistentemente afirma aqueles que expressam fé e sempre repreende aqueles que expressam dúvida e descrença. O leproso que ele curou é um bom exemplo, não é? Esse homem disse a Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Não há a menor dúvida, não é? Não é se ele podia, era uma questão de ele querer ou não. Marcos 1,4, 1,40. Não é? Então essa é uma declaração de fé. Se quiseres, podes me curar. E levou Jesus a uma resposta compassiva de cura: quero ser limpo. Mas o pai desse menino aflito disse a Jesus: se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, se é que você pode, não é? Marcos 9, 22. Há fé nesse pedido. Fé é o motivo pelo qual ele procurou Jesus em primeiro lugar, não é? Se houvesse fé nenhuma, ele não procuraria, mas também há incredulidade. Parte dele não espera que Jesus seja mais bem-sucedido do que os outros, ou mais bem-sucedido do que seus discípulos.
assim ele recebe a repreensão de Jesus, assim como Pedro também recebeu quando afundou, andando sobre as águas, e assim como Tomé também recebeu uma repreensão quando Jesus finalmente apareceu para Tomé e mandou ele colocar o dedo, porque ele disse que não creria, né? E ele diz: bem-aventurados que não viram e creram, né? E a gente vê isso em Mateus 14:31 e João 20:27. Então, aqui está o que nós precisamos lembrar. A repreensão de Jesus a um crente que está permitindo que a incredulidade enfraqueça a sua fé e governe seu comportamento é uma grande misericórdia. Ele sempre repreendeu a falta de fé. Mas essa, a gente podia dizer que é a misericórdia da disciplina, não é? A fé é o canal através do qual fluem as graças divinas de salvação, santificação em nossas vidas. A incredulidade obstrui o canal e, portanto, inibe o fluxo de graça de Deus em nossas vidas, como Tiago 1:5-8 diz. Assim, dessa forma, a repreensão de Jesus à incredulidade do homem é a disciplina misericordiosamente dolorosa e momentânea do Senhor, destinada a expor o nosso mal, a nossa doença da incredulidade, para usar uma metáfora diferente, para que o crente possa vê-la como ela é e combater, e não se colocar como vítima, não é? Porque se não o fizer, não compartilhará a santidade do Senhor e não produzirá o fruto pacífico da justiça. É o que Hebreus 12:10-11 diz para nós, a razão pela qual Deus nos disciplina e o objetivo disso. Nesse sentido, Jesus é bom médico, não é? É um médico perfeito. Ele não mima a nossa dúvida. Muitas pessoas, quando buscam aconselhamento ou qualquer outra coisa assim, só querem ser mimados, né? Jesus nunca mima a nossa dúvida e descrença. Assim como um bom médico não mima o câncer em um paciente. Se invisível e sem tratamento, aquilo mata, né? Aquilo é grave, sério. Então o que Jesus está fazendo é ajudar um pai em dificuldades a ver claramente seu pecado de incredulidade. Assim como ele fez com Pedro, assim como ele fez com Tomé. E funcionou, né? A gente vê isso no grito desesperado do pai a Jesus: eu creio, ajuda a minha incredulidade. E como Jesus tirou Pedro da água, e como Jesus mostrou a Tomé suas mãos e seu lado, ele também o fez com a pequena fé do pai, embora defeituosa como a de Pedro e Tomé, e libertou o menino. É o que está a partir do versículo 25 do capítulo 9 de Marcos. Então, Jesus o ajudará a ver sua incredulidade também, não é? Mas nunca mimará sua incredulidade. Todos nós que cremos em Jesus também temos incredulidade em Jesus, não é? Fé e incredulidade misturados. Não é surpreendente porque todos nós vivemos com pecado interior enganoso, como Hebreus 3:13 diz. E todos nós vivemos em um mundo caído e enganoso. Portanto, nós devemos lutar frequentemente pela fé, não é? Batalhar, combater o bom combate. Como Paulo diz, por exemplo, em 1 Timóteo 6:12. Nós temos que lutar contra a incredulidade. Mas a presença da incredulidade em nós costuma ser sutil. Nem sempre vemos com clareza. Tem raízes em nossas experiências únicas, como a desse pai, né? E em nossos temperamentos únicos, que nos tornam vulneráveis de forma única à sua falsidade, à falsidade da incredulidade. E nossas dúvidas podem nos parecer, por causa disso, como ela está ligada a experiências únicas, a temperamentos únicos, etc., nós podemos olhar essas dúvidas e
elas parecerem compreensíveis para nós, até mesmo justificáveis, e é o que as pessoas fazem, não é? Mas como todo pecado e queda, a incredulidade é espiritualmente mortal, não é? O que realmente precisamos, mesmo que prefiramos evitar, não é que Jesus nos ajude misericordiosamente a ver nossa incredulidade e não chamar ela de outra coisa que não seja incredulidade, não é? Mesmo que isso signifique sua disciplina momentaneamente dolorosa, como toda disciplina é para produzir um fruto pacífico. Assim a gente não vai desculpar nossas ansiedades e todas as outras coisas que são fruto da incredulidade. Então, tendo seguido Jesus por décadas, né, eu já experimentei sua disciplina inúmeras vezes, né, e tive que aprender, como você também tem, a pedir a Ele que trouxesse disciplina, né, quando eu mesmo reconheço os sintomas da incredulidade que podem se manifestar de várias maneiras. Então, eu posso incluir na minha oração o pedido que Jesus me discipline, não porque desfruto de dor e humilhação da exposição da minha incredulidade, não é nisso que está o prazer, mas porque eu quero a alegria de crer plenamente que Deus existe, não apenas, mas que Ele é galardoador dos que o buscam, a fonte da alegria, do gozo, do descanso, da alegria indizível e cheia de glória, né? Como Hebreus 11:6 diz que Ele é. E eu quero o canal de sua graça para mim desobstruído. Eu não quero o canal da fé obstruído por incredulidade. Então eu oro junto com Davi, por exemplo, que orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele está pedindo isso: prova-me e conheça meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139:23. Ele está dizendo: sonda-me, mostra o mal. E Jesus responde a nossa oração como a oração do Pai: eu creio, ajude na minha incredulidade. Ele vai responder. Ele responderá a oração: eu creio, ajuda a minha incredulidade. E Ele o ajudará a lutar contra a sua incredulidade, expondo-a. Não é doloroso. Expondo aquele lugar que você deseja muitas vezes esconder, usando racionalizações, usando humanismo secular, usando nomes que parecem que você é uma vítima. Mas não tema sua disciplina, não é? Tema a tua incredulidade. O que você deve temer é a incredulidade e não a disciplina de Deus. A incredulidade vai bloquear os canais da fé, roubará sua alegria, justificará seus medos, sua ansiedade, etc. E se não for tratado, a incredulidade vai te destruir. Então a dor momentânea da disciplina, no entanto, é o caminho para uma alegria maior, não é? Ainda que a disciplina no momento traga dor, porque ela abre os canais para mais da graça de Deus, para mais de Deus. E quando esses canais são abertos, não importa o que aconteça, não é? Você experimenta mais alegria. E você, à medida que avança, descobrirá mais incredulidades se escondendo em algum lugar, algum canto obscuro do seu coração, e você então vai mortificar lá também. E assim nós crescemos mais e mais, temos mais da alegria de Deus e não tememos mais a disciplina de Deus. Nós tememos a incredulidade que nos afasta da fonte sem fim de alegria que Deus é. Que Deus tenha misericórdia de nós possamos orar como aquele pai: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade.
Amém, queridas. Amém.